Bom dia, pessoal entrando. Bom dia. Bom dia, Fabiana. Algumas pessoas já estão entrando aqui. Eu falei, eu gosto das pessoas pontuais, ó, para a gente poder começar até no horário marcado. A partir das 11 a gente começa a se apresentar, deixa uns minutinhos só para quem está entrando agora, porque a gente tem uma horinha valiosa aí com o Edgar, então a gente tem que usar cada minuto desse momento. Bom dia, Ju. Bom dia, pessoal. Todo mundo muito pontual. Falei aqui, ó, antes das 11 já temos mais de 20 pessoas aqui na sala, hein? Até porque é um tema importante, né, gente? Não só no trabalho e na vida profissional, mas acho que em todas as nossas relações. A gente conseguir dar feedbacks, ter conversas difíceis, aumentar nossos laços de confiança. Ó, como já são 11 horas e as pessoas estão entrando, eu vou me apresentar muito rapidamente e passar a palavra para o Edgar, gente, porque, como eu falei, a gente tem um tempo assim super cravado, é muito conteúdo, e a gente geralmente espera uns minutinhos, mas só de apresentação já vai dar alguns minutinhos. Então, eu vou começar dando as boas-vindas, agradecendo a presença de quem já está aqui do nosso lado. A gente tem quase 100 pessoas hoje que vão participar deste workshop, né, deste momento aqui ao lado do Edgar. Foi muito disputado, né, o encontro que a gente fez, porque o Edgar é um craque, um fera nessa área de comunicação. E eu agradeço imensamente, Edgar, o seu tempo. Eu acho que é muito importante, né, quando a gente fala de comunicação e feedback, é uma das principais dores de qualquer empresa. Então, é muito valioso esse momento ao seu lado. Para quem não me conhece, eu sou uma das fundadoras da Talent Academy, uma das sócias fundadoras. E nem vou me alongar muito, eu quero realmente passar a palavra para o Edgar, para ele se apresentar e explicar por que a gente trouxe ele aqui hoje. E espero que vocês gostem do conteúdo. A gente tem até 11h55 esse momento com o Edgar. Depois, nos últimos 5 minutos, eu vou usar para deixar alguns recados. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, alguma consideração, podem colocar no chat, deixar por escrito, e ele vai tentar, ao longo aqui da palestra, da conversa, responder os questionamentos. Mas, como eu falei, a gente tem um tempo aqui muito travado mesmo. São menos de 60 minutos. Então, eu vou passar a palavra para o Edgar. Bem-vindo, muito obrigado por esse momento, Edgar. Bom dia, Renata. Bom dia a todos que estão conosco aqui. É um prazer estar com vocês, como sempre, com esse time de peso da Talent Academy. E hoje falar sobre feedback, o poder do feedback, é algo que realmente me inspira, porque o tempo todo a gente usa ou deveria usar essa ferramenta, e nem sempre a gente usa da forma correta. Então, ter conversas que, de fato, constroem confiança e fazem os nossos times crescer é uma grande necessidade. Para quem ainda não me conhece, eu estou no Instagram com o @euedgarcaetano. Fique à vontade para me seguir lá, se fizer sentido para você. Se quiser postar algo que você considere interessante e se você achar que vale a pena espalhar a palavra, fique à vontade para fazer seus stories aqui, seus vídeos, suas fotos, e com certeza, se você me marcar, eu vou ter o prazer de continuar essa conversa contigo lá na internet. Eu sou comunicador profissional há mais de 15 anos, especialista em comunicação há pelo menos 10 anos, já treinei mais de 50 mil profissionais ao longo desses últimos anos, e é claro que uma das demandas que mais aparecem diz respeito à comunicação assertiva, e dentro de comunicação assertiva, o tema feedback não fica para trás, porque é um tema muito relevante para a gente ter conversas difíceis e também conversas que muitas vezes saem do polo do difícil para conversas positivas e assertivas, e muito do que a gente vai ver hoje aqui
está baseado no que eu venho estudando e pesquisando nos últimos anos, e é claro que nada está escrito na pedra, mas são boas práticas que eu quero compartilhar com vocês e algumas ideias que possam fazer sentido no dia a dia de vocês, de forma prática, de forma que não só traga conteúdo e conhecimento, mas também traga ferramentas e técnicas para vocês usarem no dia a dia. A nossa agenda está dividida em 4 temas. O primeiro tema, dar feedbacks positivos que motivam e inspiram, ferramentas e técnicas práticas para feedbacks eficazes, receber feedback de forma construtiva e como é que a gente pode criar uma cultura de feedback contínuo. Eu estava preparando esse treinamento nos últimos dias, essa aula aqui, esse bate-papo, e eu fiquei me perguntando se feedback virasse um filme, que tipo de filme seria? E aí eu me surpreendi. Existe um filme de terror chamado Feedback. E por que a gente associa feedback a algo negativo? Quando a gente ouve a palavra feedback, eu fiz algumas pesquisas em treinamentos presenciais, e 90% das pessoas, ou mais, associam feedback a uma palavra, a algo negativo, a algo ruim. E é engraçado que eu fui ver, então, a descrição desse filme, é um filme de 2020, e a descrição do filme é a seguinte: Feedback é um novo filme de terror e suspense que te prende do início ao fim. De certa forma, é um terror psicológico, mas também apresenta muita violência e sangue. O começo é um pouco lento, mas serve apenas para criar o clima. A segunda metade é repleta de reviravoltas incríveis. Pode parecer um pouco longo demais, mas ainda assim vale muito a pena. Essa é a descrição em resumo do filme. Qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência, porque, infelizmente, em alguns ambientes, o feedback se torna um filme de terror, por mais incrível que pareça, e por que isso acontece? Quais são os motivos pelos quais a gente vê muitas vezes o feedback como um filme de terror, como algo negativo? Primeiro, porque muitas vezes o feedback é uma ameaça à autoestima. Para muita gente, receber um feedback está ligado intimamente a uma avaliação de desempenho negativo ou negativa. Isso pode ferir a nossa identidade, ou seja, quem a gente acha que é, e a nossa autoestima, o quanto a gente gosta e aprecia a gente mesmo. Então, muitas vezes, receber um feedback, principalmente aqueles que apontam falhas, que é o que a gente chama de feedback corretivo, pode ser percebido como um ataque pessoal e uma ameaça direta à nossa competência, ao nosso valor enquanto profissionais e humanos, em vez de apenas processar aquilo como uma informação valiosa para a melhoria. O segundo motivo pelo qual os feedbacks podem ser encarados como algo ruim é que a gente tem nos nossos registros experiências passadas que foram ruins. Às vezes nós registramos ou já tivemos a experiência onde um feedback foi, na verdade, uma crítica mal feita, um julgamento, uma bronca, ou foi dada em público, o feedback foi dado em público que gerou constrangimento. E isso, obviamente, não é consciente, é inconsciente que a gente cria uma aversão e uma expectativa negativa para o futuro quando alguém chega para você e fala assim: "Ô Edgar, passa na minha sala às 17 horas que eu quero te dar um feedback". Obviamente, pode gerar esse incômodo. E um outro motivo é o foco no negativo. Em muitos contextos, o feedback ele tende a se concentrar mais nos erros do que no que precisa ser corrigido. Ou seja, nos acertos, no que a pessoa fez de bom, naquilo de positivo, ou naquilo que é construtivo, pensando no futuro, no que ela pode melhorar. Alguns estudos mostram, por exemplo, que embora o feedback possa ter efeitos positivos na aprendizagem, ele também pode ter efeitos negativos e piorar as coisas se ele for mal administrado. O que mais? Rejeição emocional. Esse é um dos motivos pelos quais alguns indivíduos tendem a negativar o feedback. Por quê? Porque a tendência natural é que a gente
encare o feedback positivo como uma oportunidade de autoafirmação, de provar que a gente é bom. E a gente encara muitas vezes, nesse viés emocional, o feedback negativo, aquele que nos corrige, aquele que nos mostra que erramos, que falhamos num comportamento, como uma ameaça. Então, esse feedback ele pode ter um efeito prejudicial nas nossas emoções, o que obviamente vai afetar o nosso desempenho e vai reforçar a associação negativa que nós temos com a palavra feedback. E por falar em palavra feedback, a própria mudança semântica da palavra mostra que feedback passou a ser encarado como algo negativo. Alguns especialistas defendem que houve realmente uma mudança semântica na palavra feedback. Originalmente, o termo era encarado como neutro em aspecto de valor, e hoje ele é frequentemente interpretado como negativo por padrão, porque as pessoas tendem a receber mais feedbacks negativos do que feedbacks positivos ou construtivos. Isso gera ansiedade, gera incômodo, gera preocupação. Por isso que muitas vezes o feedback é visto em algumas empresas como um filme de terror. Então, se alguém chegar para você e disser, eu posso te dar um feedback, com todos esses motivos na sua mente, é possível que você reaja dessa forma. No, God! No, God, please, no! 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 Será que é assim que a gente reage a feedbacks? Talvez não verbalizando, mas por dentro. Você fala, não, tudo bem, pode me dar o feedback, mas por dentro você diz, não, pelo amor de Deus, não. Eu não quero ouvir teu feedback. Agora, falando um pouquinho mais sério, uma pesquisa da Universidade de Colômbia, ela mostra que dar feedback só consegue melhorar de fato o desempenho em 30% das vezes. Em apenas 30% das vezes. No restante do tempo, o desempenho permanece o mesmo ou piora. Olha que interessante. Ele pode piorar 40% e os outros 30% ele fica na mesma, não muda o rendimento, não tem impacto positivo. Ou seja, não basta dar feedback, ele precisa ser bem dado, bem construído e bem entregue. Para que ele seja poderoso e efetivo, deve haver contexto de aprendizagem para que esse feedback seja direcionado e que a pessoa saia dali minimamente com algumas ações para ela evoluir, com um direcionamento. E como eu falei, então nós temos aqui 30 versus 70. 30% das vezes o feedback melhora o desempenho e 70% não melhora. Como é que a gente pode mudar isso? O primeiro ponto é entender que feedback é um ato de confiança. Por quê? Porque ele envolve vulnerabilidade. Feedback envolve vulnerabilidade, tanto para quem entrega quanto para quem recebe. É um processo de vulnerabilidade. A gente tem que se expor, tem que abrir espaço para o outro entender as nossas percepções, muitas vezes as nossas emoções envolvidas naquele feedback. Quem dá feedback muitas vezes se arrisca, porque ele pode ser mal interpretado, ele pode gerar desconforto no outro. Quem recebe também entra no polo da vulnerabilidade, está tudo bem, porque ela tem que escutar algo que muitas vezes revela um ponto cego, algo que incomoda. Então, se não houver confiança, a gente não consegue se arriscar, não consegue ser vulnerável. Além disso, pressupõe intenção positiva. Por isso é um ato de confiança. Porque, por mais que o feedback muitas vezes seja mal construído e mal entregue, geralmente alguém entrega um feedback porque quer ver essa pessoa melhorar. Então, quando a gente confia em alguém, a gente acredita que a intenção dessa pessoa é genuinamente nos ajudar a crescer e não nos julgar simplesmente, a gente se coloca numa situação onde a confiança se torna presente. O que muda o impacto de uma mensagem é, muitas vezes, o sentido que nós atribuímos a ela. Então, se eu confio em você, eu ouço o seu feedback como uma contribuição. Se eu não confio em você, eu ouço como uma crítica ou um ataque. Então, é por isso que ter confiança na relação facilita o processo do feedback. Às vezes, o mesmo feedback que ensina, ele pode ferir, dependendo da relação que sustenta aquele feedback.
É claro que o momento aqui não cabe, mas a gente sabe que quando a gente olha, por exemplo, para os 5 desafios das equipes, a base da construção de uma equipe que pode ser cobrada, que olha para resultados, por exemplo, é a confiança. Então, ter confiança em que o outro tem a melhor das intenções, muitas vezes faz com que a gente consiga entregar e receber um feedback de forma mais positiva. É importante lembrar também que o feedback, ele cria uma segurança psicológica, ou deve criar uma segurança psicológica. Se a gente pensar em times de alta performance, o que esses times têm em comum? Segurança psicológica, a sensação de que está tudo bem. Se o ambiente não oferece segurança psicológica, é natural que o feedback ele tenha um viés mais negativo do que positivo. Então, o feedback ele só vai acontecer se existir esse clima, essa cultura de segurança psicológica. O colaborador ele sabe que vai ouvir coisas que incomodam muitas vezes, porque crescer dói, mudar dói, mas ele também sabe que ele pode falar com o líder, porque o líder não vai vazar aquela informação, não vai ter represálias depois, não vai tratá-lo de forma diferente. Por isso que a segurança psicológica é um dos pilares da confiança para que o ambiente propicie feedbacks mais saudáveis. E por último, porque o feedback é uma troca, não é uma entrega. O feedback, ele não é um feedback verdadeiro, ele não é unilateral. É uma conversa de crescimento mútuo. É claro que, às vezes, você vai dizer algo para o liderado e ele vai precisar de tempo para processar aquela informação. Talvez não seja imediatamente que ele deva te dar uma resposta. Até ouvi, há um tempo atrás, uma boa prática de recursos humanos, que Edgar, eu vou te dar um feedback agora, e talvez algumas coisas só façam sentido para você amanhã. Então, eu vou pedir para que você, ao final do dia, vá para casa, pense, organize as ideias, processe o que eu vou te falar, e se você tiver algo que não faça sentido, que te incomode, você me procura amanhã. Olha que interessante. Ainda que a pessoa te procure amanhã, é um diálogo, não é um processo unilateral. Por isso que feedback exige confiança. Nesse sentido, pensando em diálogo, eu me lembro da fábula de 2 homens que se encontraram na rua, numa estrada, e cada um deles tinha um pão. Eles trocaram os pães entre eles e cada um deles voltou para casa com um pão. Agora, se esses mesmos homens se encontrassem na estrada, cada um com uma ideia, com uma percepção, com uma visão diferente, eles trocassem essas ideias, eles voltariam para casa com pelo menos 2 ideias. O feedback é mais ou menos isso, é a ponte entre potencial e desempenho real. Para que isso aconteça, eu preciso trocar ideias, porque pode ser que o meu feedback esteja enviesado por uma visão míope, e eu precise ouvir o outro lado também. E a visão do outro lado vai me fazer, inclusive, ter mais empatia por aquele liderado ou por aquele líder, se o feedback for do liderado para o líder, e está tudo bem. Então, quando um líder dá feedback, ele quase que está dizendo, em outras palavras, eu acredito que você pode mais, você pode entregar mais, você pode se comportar diferente, você pode fazer melhor. Então, o objetivo desse bate-papo aqui, dessa aula, é justamente, a partir dessa introdução, mostrar que a gente pode reconstruir o significado de feedback, que ele não precisa ser um filme de terror, mas que a gente pode ver o feedback como uma ferramenta de evolução, não como uma ferramenta de controle, mas como uma oportunidade de crescimento mútuo, ou seja, para ambas as partes que se envolvem no feedback. Então, vamos lá. Para começar, como eu falei na nossa agenda, o primeiro tema é dar feedbacks positivos, que motivam e inspiram. Por que a gente vai falar de feedback positivo e não somente de feedbacks em geral? Porque é importante reconhecer a diferença entre elogiar e reconhecer. Elogio é uma coisa, reconhecimento é outra. Reconhecimento estratégico é uma das formas mais poderosas de reforçar comportamentos desejados e fortalecer a cultura que valoriza a confiança dentro do time.
curta-metragem Validation é um filme de 1980, se eu não me engano, na década de 80, de Kurt Cobain. Ele mostra o poder que tem reconhecer algo de bom nas pessoas, mais do que simplesmente elogiar. Eu vou mostrar só um trechinho para vocês, mas prestem atenção no comportamento do protagonista e em como ele, ao invés de só entregar elogios vazios, ele reconhece o que de bom ele consegue reconhecer nas pessoas que passam pelo seu caminho. I'm here to get validated. You are awesome. Excuse me? You have an amazing face. You've got powerful features, man. Anyone ever tell you that? No. Then listen. You look a little down. And it may seem like sometimes people don't understand you. But someday, man, someday, people are gonna see you for what you really are. You really think so? Absolutely. You are great. Need a validation, please? You are great, ma'am. You have amazing cheekbones. Really? Sir, yes. We have a situation. Where? 6 months ago. What the hell's going on? You've been through it. You know. You've had so much life experience that other people don't appreciate, but you know. Plus you do. They're not patronizing the shops. They're just coming to see him. Oh, sir, you're in great shape. You work out? Not for long. I do, actually, a bit. Yeah, thanks. Young man, we are running a business here, not a social club. That is a fantastic suit. It really flatters you. You think so? You guys work so hard. You are the backbone that keeps this place running. It always felt like no one really appreciated us. Yeah, I mean, our jobs are so stressful, and it seems like most of the times people just don't see it. No, what you do is so important. You know, I bet the boss would love to meet you. You are great. You provide hundreds of jobs, sustaining hundreds of families. That's huge. That's so good to hear. Most times I feel like people don't recognize that. I'm just the big bad man on the hill. Not at all. You give. You know, I know some people who'd probably like to meet you. Mr. President, no matter what people say about you, you have still got a great golf swing. God bless you. You do. You have a fantastic mustache. I bet Burt Reynolds and Tom Selleck look at you and get envious. I'm not kidding. Thank you. You're welcome. Hugh Newman, a man who is changing the world with free parking and free compliments. New leaf. A very big new leaf. Vocês perceberam como Hugh Newman, ele mais reconhece do que elogia as pessoas? Ele não fica dando elogios genéricos, ele procura algo específico e verdadeiro sobre cada pessoa, para poder reconhecer o que essa pessoa de fato tem de bom. O foco dele está no ser humano, não no status dela, no que ela faz, no trabalho. Tá? Em verdadeiramente reconhecer o ser humano. E essa é a diferença entre elogio e reconhecimento. O elogio é genérico, mandou bem, por exemplo. O reconhecimento é específico. Sua clareza na apresentação fez o time entender melhor o plano e ganhar agilidade.
Então, essa é a diferença. O elogio foca na pessoa, mas o reconhecimento foca no comportamento e no impacto, muito mais do que na pessoa. E é claro que o elogio muitas vezes foca só no que a pessoa fez. O elogio cria prazer momentâneo, o reconhecimento reforça aprendizado e cultura, a pessoa leva isso para a vida. O elogio pode soar automático e o reconhecimento é percebido como genuíno. O elogio, ele satisfaz o momento, ele satisfaz o nosso ego naquele momento, o nosso egocentrismo. O reconhecimento, ele pode construir ou mudar o comportamento. Então, é muito importante que a gente comece a levar essa veia para os nossos feedbacks. Se um colaborador, por exemplo, entrega um relatório bem estruturado, eu posso elogiá-lo dizendo, excelente relatório, ficou ótimo. E isso é muito bom, mas é raso. Mas dizer, o seu relatório ficou muito claro e direto, o que ajudou o time a decidir mais rápido. Essa objetividade do seu relatório é um diferencial que eu quero reconhecer, que eu gostaria que você continuasse usando. Olha a diferença, você reforça um bom comportamento, um bom trabalho, uma boa atitude, através de um reconhecimento que vai além da superfície. Existem impactos emocionais, e o primeiro é que valida o esforço e não apenas o resultado. Então, quando alguém reconhece o que a gente faz, a gente percebe que essa pessoa está olhando para a gente, que ela tem um olhar no ser humano. O nosso cérebro, ele começa a produzir mais dopamina, ocitocina, isso está ligado ao prazer, à motivação e até mesmo à conexão social. Então, quando a gente recebe um reconhecimento, a gente tem, obviamente, uma mudança, inclusive, de hormônios dentro da nossa mente. Ele conecta a contribuição individual ao propósito coletivo. Você acaba conseguindo mostrar, através do reconhecimento, que o que a pessoa faz não é simplesmente o que ela faz, está ligado a um todo, e essa pessoa se sente mais importante, porque ela não simplesmente faz, vou usar o café aqui como exemplo, ela não simplesmente faz o café, ela faz parte de algo muito maior do que simplesmente o café. O café é a experiência que ela entrega, por exemplo, para os clientes que vão fechar contratos e que vão manter a empresa nos eixos, por exemplo. Então, o elogio, ele tem esse poder e ele gera senso de pertencimento e identidade, para que a gente consiga, de fato, pertencer, e a gente vai falar um pouquinho de pertencimento logo mais, respeitando a nossa autenticidade, a nossa identidade, a gente precisa ser reconhecido como, de fato, nós somos e com as nossas capacidades. Muitas vezes, o profissional é visto como só mais um nas empresas por onde ele passa. Então, quando ele é reconhecido e não simplesmente elogiado, esse reconhecimento ele atua como um antídoto contra o desengajamento e o cinismo organizacional, aqueles tapinhas nas costas, tá tudo bem, e de repente a pessoa muitas vezes pode ser demitida sem esperar por isso. Por quê? Porque a gente sabe que as pessoas não desistem do trabalho, elas desistem quando deixam de ser importantes no trabalho, ou seja, quando deixam de ser reconhecidas. Quais são algumas perguntas-chave que a gente pode se fazer para reconhecer alguém, não simplesmente elogiá-las? O que essa pessoa fez que merece destaque? Esse é um ponto importante. Para que a gente reconheça e não só fique aplaudindo, a gente precisa enxergar de fato, as pessoas e o que elas fazem. Por que isso foi importante para o time ou projeto? Então, é uma construção. Não é, ficou ótimo o seu relatório. Tá, o que essa pessoa fez que merece destaque? Por que esse relatório contribuiu para o time ou para o projeto? E como que eu posso explicar isso de forma genuína? Então, aqui existe um processo de comunicação organizado. Para que não seja fake, você precisa pensar em como entregar isso de forma genuína. Quando o feedback é positivo e genuíno, ele não apenas celebra ou comemora o que foi feito, mas ele também inspira a pessoa para o próximo passo. Para que isso aconteça, a gente precisa olhar o humano. E como dizia Alan Watts, pessoas interessantes são pessoas interessadas. Você quer ser mais interessante? Seja mais interessado. Se interesse mais pelas pessoas. Simon Sinek diz que o papel do líder é cuidar das pessoas que fazem a operação acontecer. Não é operacionalizar, não é microgerenciar. Se ele cuida das pessoas, se ele tem esse olhar de interesse,
ele obviamente consegue construir feedbacks mais positivos, trazendo aí uma mudança cultural a partir desses feedbacks que trazem não elogios vazios, mas verdadeiros reconhecimentos. O segundo tópico é ferramentas e técnicas práticas para feedbacks. Então, aqui a ideia é trazer 3 ferramentas práticas que podem ajudar vocês no dia a dia. Existem outras ferramentas, mas eu trouxe apenas 3 aqui por conta da nossa limitação de tempo. Mas é importante lembrar que a técnica, a ferramenta, não substitui a empatia, mas ela traduz em palavras a empatia que você demonstra por essa pessoa. Mas algumas premissas são importantes para a gente entregar bons feedbacks. Primeiro, clareza no objetivo. Eu tenho que saber qual que é o meu objetivo com esse feedback. Eu tenho que me basear em fatos observáveis e não nos meus julgamentos. O que eu penso, o que eu julgo, o que eu acho, deixa comigo. Guarda para mim, guardo para mim. Mas o que eu vi, eu preciso trazer nesse feedback muitas vezes. Um tom respeitoso, empático, por isso feedbacks reativos não são bem-vindos. O equilíbrio entre firmeza e acolhimento, porque obviamente a gente não precisa deixar um comportamento ruim ao Deus dará, ou ser frouxo nesse sentido, mas a gente tem que entender o que estava acontecendo, o que essa pessoa estava enfrentando naquele momento, muitas vezes para ajudá-la a mudar um comportamento baseado num contexto que, de fato, faça mais sentido. Foco no futuro e na solução, não ficar só remoendo o passado. O passado ele é usado como um retrovisor de um carro, para olhar de vez em quando. Então, você olha para o passado para mostrar, olha, foi esse comportamento. Mas vamos olhar daqui para frente, o que você pode mudar? O que eu quero que você aprenda com isso? Para onde eu quero que você vá? Qual é a solução? Olha, olhar para o futuro, olhar para o para-brisa e não somente para o retrovisor. Abertura para escuta. Se a pessoa estiver disposta a falar, talvez não tenha passado aquelas 12 horas, e ela já estiver pronta para falar, ou ela foi falar contigo no dia seguinte, ouça, olha, eu pensei no que você me falou, mas tem uma coisa que não faz sentido, vou te trazer contexto. Ajude essa pessoa a expressar o que está na mente e no coração dela. Tem que pensar no momento adequado, no momento e contexto adequado, essa é uma das premissas. Então, o liderado acabou de chegar atrasado e ele veio do hospital. Isso é um exemplo real. Um liderado que chegou do hospital 1 hora atrasado e você já tem um feedback para ele. Onde você estava? O que aconteceu que você atrasou? Eu estava no hospital, minha mãe não está bem, ela está em observação. Isso é um exemplo real que aconteceu numa multinacional em São Paulo. O líder ele falou assim, tá bom, a gente conversa depois. Pronto. Não é o momento. A pessoa está com uma série de ruídos emocionais, ela está abalada, não é o momento, não está no time. Então, escolher um momento assertivo também faz parte de um bom feedback. Então, nós vamos falar do modelo SCI, do modelo SAIA e dos 4 passos da CNV. Primeiro, modelo SCI. Esse modelo ele foi criado pela Center for Creative Leadership. É uma técnica muito simples. Nos Estados Unidos é conhecido como SBI, o B é de Behavior. No Brasil, a gente usa o C de comportamento, então, por isso, o S de situação. Exemplo, esta manhã, durante a reunião, essa foi a situação, simples assim. Não estou julgando, eu estou dizendo o que aconteceu, em que situação aconteceu, o que eu vou descrever agora. O C de comportamento. Você disse 3 vezes que não acreditava que a equipe iria conseguir atingir o resultado desejado. E aí eu venho para o I de impacto. Qual foi o impacto que isso criou? Isso gerou um desânimo nas pessoas e uma sensação de incompetência. Outro exemplo. Na semana passada, sua sugestão de criar um quadro Kanban para gerenciar os projetos gerou uma ótima impressão em mim e nos colegas e demonstrou seu comprometimento com o avanço dos projetos. Então, tanto para dar um feedback que vai construir um novo comportamento, que vai corrigir um novo comportamento, quanto um feedback de reconhecimento, o SCI, ele valida o que aconteceu e não o que eu penso. Eu não trago julgamento. Eu trago somente fatos e dados e o impacto que isso gerou. Simples assim. Vamos para outra ferramenta, que é conhecida como SAIA. Essa ferramenta, esse método ou modelo, foi criado a partir do SCI. Então, qual é a diferença? O S ainda é de situação,
Esta manhã, durante a reunião, o A é de ação, o que foi que a pessoa fez. Você disse 3 vezes que não acreditava que a equipe iria conseguir atingir o resultado desejado. O I é de impacto, isso gerou um desânimo nas pessoas e uma sensação de incompetência, mas aí a gente, diferente do SCI, vai entrar num acordo propositivo. Então, saia, não é de pedir para a pessoa sair, saia. É para que ela fique, mas você construa com ela um acordo positivo. O que você pode fazer para ser mais propositivo e contribuir com soluções na próxima vez? Então, a gente vai trazer a situação, a ação, o impacto e um acordo positivo. Outro exemplo. Na semana passada, sua sugestão de criar um quadro Kanban para gerenciar os projetos gerou uma ótima impressão em mim e nos colegas e demonstrou seu comprometimento com o avanço dos projetos. Excelente, continue assim. Esse é o acordo propositivo. Ao invés de você só reforçar o que a pessoa fez, você diz que isso é importante. Claro que aqui o exemplo é bem simples, excelente, continue assim, mas você pode elaborar um pouco mais. Olha, é bom que você continue assim, eu fico feliz se você continuar com esse comportamento. Eu queria dizer que eu valorizo isso. Claro, você pode elaborar um pouquinho mais e pensar em como que isso gera mais impacto para ele. Aí a gente parte para os 4 passos da CNV, que obviamente essa aula aqui não é de CNV, mas para quem conhece um pouquinho de CNV, sabe que CNV é composta por observação, sentimentos, necessidades e um pedido. Então, também é um frame de feedback. Quando eu trago a observação, por exemplo, usando aqui o mesmo exemplo do feedback em questão, durante a reunião desta manhã, percebi que você disse 3 vezes que não acreditava que a equipe conseguiria atingir o resultado. Eu não disse que a pessoa é escrota, que ela é maldosa, que ela é isso, aquilo. Eu não dei adjetivos. Eu só disse o que ela fez. Observação pura e simples, não julgamento. Eu vou trazer como isso me impactou. O sentimento é meu, tá? Eu não terceirizo. Eu não quero dizer assim, a empresa está preocupada porque a empresa é um prédio, mas olha só que interessante, eu humanizei o sentimento. Quando ouvi isso, eu senti preocupação. E aí eu justifico, por que eu senti preocupação? A preocupação é minha. E um certo desânimo, foi o que ela sentiu, preocupação e desânimo. Por quê? Porque eu percebi que o clima do grupo ficou mais tenso. O sentimento é seu, a pessoa não vai tirar. Eu senti inquietação, eu senti incômodo, eu fiquei preocupado. Tá tudo bem. E aí a gente parte para a necessidade. Para mim, é muito importante manter o time confiante e focado nas soluções, especialmente quando enfrentamos metas desafiadoras. Essa é a sua necessidade. Como você observou algo que foi contra a sua necessidade, isso gerou um sentimento em você. A organização é a observação, sentimento, necessidade. Mas o que causa esse sentimento não é o que você observou. É a falta da necessidade atendida ou a necessidade atendida. Só que para ficar numa ordem lógica para a pessoa que está recebendo feedback, primeiro eu digo que eu vi como isso gatilhou um sentimento, foi só um gatilho, um mensageiro do sentimento. Qual foi a necessidade que fez eu me sentir assim, que é a ideia de manter o time confiante e focado. E aí eu vou para uma proposição prática, que é um pedido. Não é uma ordem, é um pedido. Você poderia, nas próximas reuniões, trazer suas preocupações junto com ideias de como podemos superar os desafios? Acho que isso ajudaria o grupo a se sentir mais apoiado. Vamos para um exemplo onde a pessoa vai reconhecer algo de bom usando a CNV para reforçar esse comportamento. Na semana passada, você sugeriu criarmos um quadro Kanban para gerenciar os projetos. Fiquei muito satisfeito e animado, olha o sentimento aparecendo, com essa iniciativa, porque senti que trouxe clareza e energia para o novo time, e energia nova para o time. Necessidade. Valorizo muito atitudes que promovem a organização e colaboração, e essa sua proposta foi exatamente nesse sentido. Pedido. Mas ele está fazendo tudo certo. Ok. Gostaria que você continuasse compartilhando esse tipo de ideia prática. Elas têm um impacto muito positivo no nosso fluxo de trabalho. Isso vai
além daquele elogio vazio. Olha, na semana passada eu adorei o Kanban que você trouxe. Não! Como você se sentiu? Que necessidade foi atendida? Qual que é o impacto que isso teve? E o que você quer que a pessoa continue fazendo? Reforça o comportamento positivo a partir de uma organização lógica para essa pessoa levar esse feedback de forma muito mais impactante. Agora, um resumo comparativo aqui, para você fazer aquele famoso print, é esse, ó, o SCI, o SAIA e a CNV. Então, vou deixar você fazer um print aqui agora para você ter a ideia de qual que é o foco principal de cada modelo, qual que é a estrutura, qual que é o tom e linguagem de cada modelo, e um exemplo resumido aqui de como é que a gente usa no dia a dia esses 3 modelos. Quando que deve usar cada modelo? Novamente, o momento do print para você otimizar aqui o nosso tempo. Então, o SCI para feedbacks rápidos, o SAIA para feedback de desenvolvimento e comportamento, a CNV, feedbacks delicados, onde as emoções estão envolvidas, onde você sentiu algo que você precisa compartilhar. Então, é importante que você... legal, Coiro. Vai ficar gravado, vocês vão receber esse material depois, isso é importante. E tem aqui no final a CNV, o SCI positivo e também o SAIA positivo. 5 segundos para foto, para quem quiser tirar foto. Já tirou? Ok. Vamos em frente, porque nosso tempo urge. Perfeito, vamos lá. Marshall Rosenberg, que foi o criador da CNV, infelizmente faleceu em 2015, ele dizia que as pessoas florescem quando se sentem vistas, ouvidas e valorizadas. Então, você pode ter as melhores ferramentas e técnicas, nada tem valor se você não souber ver, ouvir e valorizar as pessoas. É por isso que é importante ter as ferramentas, mas ter os comportamentos certos na hora de dar feedbacks. Vamos para o terceiro tópico, receber feedbacks de forma construtiva, porque é fácil entregar muitas vezes, mesmo que a gente faça isso de forma errada, mas é difícil receber. Tanto que eu ouvi em 2018 essa citação do Felipe Angiolini, que me impactou muito. Feedback é como assalto, não reaja. É difícil não reagir, porque o feedback ele desperta no cérebro uma sensação de ataque, de ameaça física. A amígdala, que é o nosso centro emocional, vai reagir como se tivesse perigo, interpreta a crítica como um ataque ao ego e à nossa identidade. Então, a gente fica defensivo, reativo, racionaliza, evita discutir aquilo, é tudo natural, porque o cérebro tenta fugir da situação como a gente tenta reagir e que não deveria, obviamente, é um assalto. É claro que é uma frase um pouco exagerada, porque a gente vai reagir como ser humano, ainda que a gente tenha a regulação emocional e se contenha, mas o fato é que receber feedbacks não é uma tarefa fácil. E por isso que a Sheila Hen diz algo interessante no livro Obrigado pelo Feedback. Será que é possível que o feedback seja, ao mesmo tempo, uma dádiva e uma colonoscopia? Devemos aguentar firme e encará-lo ou dar meia volta? O aprendizado vale todo esse sacrifício? Às vezes, realmente, o feedback parece uma colonoscopia, para não usar um termo chulo aqui, e ela foi muito assertiva nesse termo. Você já viveu esse conflito? Você quer receber o feedback, mas ao mesmo tempo tem medo do que o feedback possa causar em você, da reação que você vai ter. E aí a gente volta ao ponto inicial da nossa conversa, a vulnerabilidade e a necessidade de confiança para a gente poder se sentir bem ao receber um feedback. Receber bem o feedback e aceitar o feedback são coisas bem diferentes. Receber bem o feedback e aceitar são coisas diferentes. Receber bem o feedback envolve uma conversa que tem habilidade de comunicação, fazer perguntas inteligentes e curiosas para entender melhor a perspectiva do emissor do feedback, entender como é que você pode usar esse feedback para o seu desenvolvimento sem se entregar a gatilhos emocionais e mostrar que você está aberto para mudar, para evoluir. Então, não é fácil. É realmente um convite aqui à reflexão. O mapa do abismo, que é discutido nesse livro Obrigado pelo Feedback, ele mostra a diferença, os steps em que
estão como a pessoa se percebe e como a pessoa é percebida no momento em que ela está recebendo o feedback. Então, eu estou recebendo feedback, eu tenho pensamentos e sentimentos, eu tenho intenções e eu tenho comportamento. E o meu comportamento é a camada externa de tudo que eu sinto e penso e das minhas intenções. Que a pessoa não está vendo, ela não consegue ler minha mente e meu coração, mas os meus comportamentos vão dar pistas disso, e muitas vezes ela vai me perceber de forma diferente. Eu crio uma impressão na pessoa, e isso gera uma ideia dela sobre mim, retroalimentando muitas vezes o feedback que ela tinha, ou criando um novo feedback. Ainda que ela não verbalize, ela cria um novo feedback. Isso retroalimenta. Onde é que está o abismo? O abismo está justamente entre o meu comportamento, onde está essa setinha aqui, e a impressão que eu causo na pessoa. E muitas vezes o abismo acontece porque a nossa expressão nos entrega, a nossa voz nos entrega, a mudança de um padrão comportamental nos entrega, a nossa linguagem corporal nos entrega, mesmo que seja por e-mail, a linguagem corporal pode aparecer. Dependendo da forma como eu respondo, essa pessoa vai decodificar isso e criar uma imagem mental de como é que eu estaria me comunicando com ela se eu estivesse presente. E isso, muitas vezes, vai criar uma imagem distorcida. É por isso que receber feedback exige que a gente trate as nossas narrativas. Charlie Chaplin dizia que a mente mente. Então, se a mente mente para a gente, ela acaba criando narrativas, suposições, interpretações, histórias fakes que muitas vezes não correspondem aos fatos. E é por isso que se torna difícil receber um feedback. A mente, ela não descreve o que é, ela narra o que ela percebe. E a gente vai reagir não ao que aconteceu, ao que a gente ouviu, a gente vai reagir ao que a gente acredita que está acontecendo dentro da gente a partir da nossa percepção. Então, a mente ela vai construir uma historinha, uma narrativa com significados e intenções a partir de informações, muitas vezes, incompletas. Como é que a gente pode melhorar isso? Primeiro, é preciso entender que toda comunicação nasce de uma narrativa interna. Tudo que está acontecendo na tua comunicação interpessoal, como você lida com o mundo, parte das suas narrativas internas. As narrativas conscientes, elas fortalecem a nossa assertividade. Então, quando a gente consegue dar voz a narrativas conscientes, racionais, as pessoas se sentem seguras para falar, os feedbacks são recebidos com maturidade e os conflitos se tornam oportunidade de alinhamento. É isso que acontece. Agora, por outro lado, se eu dou voz às narrativas incompletas, sem contexto, enviesadas por crenças e outras vivências, experiências que eu tive ao longo da minha vida, eu vou construir narrativas distorcidas que vão gerar ruído e reatividade. O medo de errar vai se instalar, as pessoas falam menos ou demais, mas sem clareza, e o silêncio se torna a linguagem dominante em muitos dos casos. A provocação aqui é a gente estudar um pouquinho mais a questão das nossas narrativas internas e perceber o quanto elas estão impactando a forma como nós recebemos feedbacks. Porque se a gente quer que o outro receba bem o feedback, a gente precisa primeiro aprender a receber feedbacks, e é por isso que vocês estão aqui. Então, 6 passos para a gente receber feedbacks de forma mais construtiva. Primeiro, compreender a intenção e o propósito do feedback. Faça perguntas. Lembra que tem um abismo? No comportamento da pessoa também tem um abismo. Ela pensa, sente, tem uma intenção, vai lá e te dá o feedback, que é o comportamento. E você muitas vezes não consegue entender a intenção dela. Pergunte. Qual que é a sua intenção com esse feedback? Para mim, não ficou claro ainda o que você quer. Qual que é o teu propósito? Qual que é o teu objetivo? Quando você diz que eu fiz tal coisa, você está querendo dizer que eu fiz isso ou aquilo? Você pode dar um exemplo? Perguntas abertas para tirar do outro a verdade dele, a perspectiva dele, e eu melhorar a minha narrativa. Tente não ficar na defensiva, concentre-se em como o feedback permitirá que você tenha um melhor desempenho.
A defensiva nos coloca numa posição de vítima. A visão construtiva, ou growth mindset, vai nos ajudar, por mais que o feedback seja mal endereçado, mal envelopado, e às vezes a pessoa traz uma informação ruim, é a ideia do preste atenção na correspondência e não no carteiro. Tenta tirar daquela mensagem, daquela correspondência, o melhor que ela tem para te oferecer. Isso vai te ajudar a encarar o feedback de forma mais positiva. Aprenda a ouvir. Você não precisa aceitar todos os comentários, mas mantenha a mente aberta e se concentre no futuro. Faça perguntas se você quiser ter mais clareza a partir de algo que você não entendeu claramente. Verifique a precisão e obtenha feedback de mais de uma fonte, se for possível. Não faz sentido esse feedback que o Edgar me deu. Então, vou procurar a Renata e eu quero saber da Renata se realmente esse ponto cego que o Edgar trouxe é algo que eu preciso evoluir. Ouça mais opiniões, como a gente faz com o médico. Peça conselhos e sugestões específicas sobre como e o que fazer de maneira diferente. Porque muitas vezes a pessoa vem com uma crítica e você pode transformar essa crítica num feedback construtivo, traduzindo essa crítica em sugestões práticas, tá? O que você quer dizer? O que eu posso fazer de diferente para que isso não se repita? Como você quer que eu me comporte numa situação parecida? E aí você vai descobrir se a pessoa realmente está bem intencionada ou não e se ela tem, de fato, proposições fundamentadas. E, por último, aprenda a responder e não a reagir. Não leve comentários como ataque pessoal. Não é fácil fazer isso, exige regulação emocional, inteligência emocional, mas a gente precisa aprender a praticar o que a própria Sheila Hen diz quando ela fala: o receptor é o responsável por deixar a mensagem entrar e processá-la corretamente a fim de poder melhorar seu desempenho. A responsabilidade de processar a mensagem é do receptor. E a gente tem aqui papéis que têm corresponsabilidades, é verdade. Mas eu não consigo controlar o emissor, eu tenho que controlar nesse caso, a mim, o receptor. Então, essas boas práticas, essas estratégias podem nos ajudar a receber feedbacks de maneira mais construtiva, para que eles pareçam mais algo que nos ajude a evoluir do que uma colonoscopia. E, por último, a gente precisa trabalhar o tema, criar uma cultura de feedback. Como é que a gente pode tornar o feedback não um evento isolado, mas um hábito cotidiano de diálogo, de confiança, de aprendizagem? Primeiro, a gente tem que pensar que a cultura de feedback, ela impacta o ambiente. Como? Primeiro, as pessoas se sentem seguras para dar e receber feedbacks. Uma cultura de feedback vai criar um ambiente onde as pessoas se sentem seguras, psicologicamente, emocionalmente, para dar e receber feedbacks. Tem que ser algo realmente que faça parte do dia a dia e que não gere tanto estresse. Segundo, as conversas devem acontecer no fluxo do trabalho, não só em avaliações formais. Tem que fazer parte do dia a dia. A cultura de feedback preza por algo que é cotidiano, que é recorrente. E, por último, o propósito é o crescimento mútuo, não o controle. Um ambiente ou uma cultura que tem um ambiente propício ao feedback vai mostrar para as pessoas que o feedback é algo mútuo, não unilateral, e que gera um crescimento para todas as partes. Por que as empresas falham em criar uma cultura de feedback? Primeiro, porque falta exemplo do líder. Muitas vezes o líder entrega feedback, mas não pede ou não aceita feedback. Medo e desconfiança. Falta segurança psicológica para falar com franqueza. Excesso de formalidade, os processos burocráticos que tiram a simplicidade do feedback. Falta de constância, só se fala de feedback em avaliações semestrais ou anuais. Cultura é o que acontece entre as reuniões, não só durante as reuniões. Por isso que é importante a gente olhar para aquilo que a gente está falhando e perceber isso, inclusive, como um feedback, muitas vezes, para que a gente possa mudar esse processo dentro das nossas empresas. Um resumo comparativo aqui de como que a gente pode usar alguns
rituais de feedback que algumas empresas adotam, talvez as empresas de vocês tenham, por exemplo, o check-in semanal. Eu posso trazer uma ação de feedback, o que eu posso fazer para te apoiar melhor essa semana? Qual que é a minha intenção? Incentiva vulnerabilidade e confiança. Uma reunião one-on-one, reservar 10 minutos para trocas mútuas de feedback, mostrar que feedback é via de mão dupla, retrospectivas de projeto, perguntar o que funcionou bem e o que podemos melhorar, transformar a análise de resultados em aprendizado coletivo, conversas informais, no cafezinho, no almoço, um happy hour, reconhecer ou ajustar um comportamento logo após vê-lo. Chama a pessoa, toma um café, se você ficou nervoso, ansioso com aquilo, deixa a poeira baixar, vai para a sacada, como a gente fala em resolução de conflitos, toma um ar, depois você volta, coloca aquele comportamento na perspectiva certa. Isso vai fazer com que a pessoa reconheça o comportamento nocivo ou o comportamento positivo dela, para que ela possa melhorar. Então, aqui é só um resumo para a gente entender como a gente pode trazer o feedback como algo mais cotidiano, mais prático e menos burocrático. 3 pilares para que a gente possa construir uma cultura de feedback. Primeiro é frequência. Feedback acontece o tempo todo, não só quando há um problema. Segundo, reciprocidade. Todos dão e recebem. Líderes e liderados em todos os níveis, em todas as direções. Intenção. O foco é desenvolver e não avaliar ou punir. Eu tenho que ter clareza das minhas intenções ao dar feedbacks para que eu consiga gerar uma cultura de feedback. Isso, obviamente, nos leva ao começo da nossa conversa de novo, quando a gente perguntou por que o feedback é um ato de confiança. De novo, feedback envolve vulnerabilidade. E só se consegue vulnerabilidade quem pode ser autêntico. Então, se você está num ambiente onde você não pode ser autêntico, você tem um problema. O Dr. Gabor Maté diz que nós nascemos com 2 necessidades básicas, autenticidade e pertencimento. Só que ele mesmo traz um contraponto. Quando a autenticidade ameaçar o pertencimento vai vencer. A gente prefere mudar o comportamento, mudar quem nós somos, assumir uma máscara, um personagem, do que ser expulso daquele grupo, daquele ambiente. Olha o perigo que isso pode gerar dentro das nossas empresas se a gente quer criar uma cultura segura psicologicamente, uma cultura propícia ao feedback. A Brené Brown, ela diz que não existe verdadeiro pertencimento onde não existe autenticidade. Não existe verdadeiro pertencimento onde não existe autenticidade. Então, se eu não posso ser eu não posso falar o que eu penso, eu não tenho verdadeiro pertencimento. Esse pertencimento que eu construí com uma máscara é falso. Porque, como ela mesma diz, pertencer é fazer parte de algo maior do que você mesmo. Mas também é a coragem de se manter sozinho e de permanecer ou de pertencer a si mesmo acima de tudo. Se a gente quer, de fato, criar um ambiente onde as pessoas possam ser autênticas e pertencentes, a gente precisa entender não a importância, mas o poder de apreciar as pessoas. Eu falei mais cedo sobre elogios versus reconhecer, mas tem uma outra camada mais profunda depois de reconhecer, que é apreciar. E um trechinho desse TED Talks de Mike Robbins vai ajudar vocês a entender o que eu quero dizer com isso. For what we think of when we think of appreciation. It's not just about recognizing results and performance, it's about appreciating people. You know, I spoke at a conference in Silicon Valley, a leadership conference about 1.5 years ago, and the speaker before me was a professor from UC Berkeley. And he was sharing some interesting research that they'd been doing at Haas Business School, which is at Berkeley. And one of the studies he put up on his slide talked about what motivates productivity in people. And what they found in the study was that when people felt recognized for the work they did, they were 23% more effective and productive than when people didn't. Made sense. But the same study found that when people felt valued and cared for, a literal or figurative pat on the back, that the people around them, particularly the person they report to, really cared about them, they were 43% more effective and productive than people who didn't. There was a 20% increase in productivity from focusing on who people are, not just what they do. That's the distinction. And people who understand this, both in business and in our lives personally, we start to have the ability to appreciate people and have it not be so conditional, and have it start being more meaningful and impactful.
Então, se a gente criar um ambiente onde as pessoas podem ser elas, sem riscos ao pertencimento, é provável que a gente consiga sair da camada superficial do elogio, avançar, ou da crítica, elogio ou crítica, avançar para a camada do reconhecimento e, quem sabe, como o Mike Robbins nos ensina, aprender a apreciar as pessoas pelo que de fato elas são, não somente pelo que elas fazem. O próprio Mike diz que trazer a totalidade de nós mesmos para o trabalho significa nos apresentarmos com autenticidade, liderar com humildade e lembrar que somos todos seres humanos vulneráveis e imperfeitos, fazendo o melhor que podemos. Cultura de feedback é cultura de confiança. Quando o diálogo é contínuo, o crescimento, obviamente, se torna inevitável. O verdadeiro sucesso não está somente em ter pessoas que sabem entregar e pessoas que aceitam feedback, mas em ter um ambiente onde ninguém precisa pedir permissão para dar ou receber feedbacks. E mais, onde fazer isso se torna uma oportunidade de crescimento e não uma desculpa para punição. E para fechar a pergunta final, que tem a ver com a citação de Jung, quando ele diz: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas uma alma humana seja apenas outra alma humana. A pergunta final que eu faço para você é: você se sente mais preparado ou preparada para usar o poder do feedback e transformar simples conversas em oportunidades para construir, de fato, confiança e fazer o seu time crescer? Eu espero que sim. Nossa, muito bom, Edgar. Ainda mais fechando com Jung. Maravilhoso, né? Muito obrigada, viu? Quantos aprendizados. Não sei se você vai ter tempo, acho que a Camila levantou a mão. Você tem tempo ou você precisa sair? Eu sei que você tinha um hard stop, né? Realmente, eu já tenho que sair, deixar vocês aqui com o próximo slide, a não ser que o Cordo consiga compartilhar por aí, e eu já tenho que entrar numa outra chamada aqui. Infelizmente. Eu acho que hoje, por hoje, o Edgar deu o máximo que ele pôde, né? Fez uma excelente aula. Agradecemos muito você, mas aí eu acho que a Renata vai falar um pouquinho mais. A gente tem uma imersão com ele muito mais profunda, né? Acho que a Reca pode contar melhor para vocês. Muito obrigado, Edgar. Foi ótimo. Um abraço, pessoal. Foi um prazer. Até breve. Gente, eu não sei, tinha mais algum slide para compartilhar com ele, que ele falou que você compartilharia? Eu já não tenho certeza. Mas... Eu vou até compartilhar um slide final, na verdade, mas é basicamente para falar que a gente criou, né, uma imersão com foco em comunicação, e esse tema que o Edgar abordou é só um dos temas. Na verdade, ela é composta por propósito, né, que é a nossa ferramenta de perfil. Depois a gente tem 3 workshops, sendo 2 com ele, e por fim, né, uma mentoria em grupo. É basicamente isso, né? A gente vai mandar para vocês também um e-mail contando um pouquinho mais sobre essa imersão. E também a apresentação, né? Acho que perguntaram aqui. Sim, gente, vocês vão receber a apresentação. Esse conteúdo do Edgar, ele é muito importante. Acho que todos aqui sabem, né? Como eu falei no início, o quanto a gente precisa das técnicas de dar feedback e receber feedback, como ele mostrou. Esse slide que o Ricardo Coiro está mostrando é a nossa imersão focada em comunicação para líderes. Quem tiver interesse pode escanear aqui o QR Code, pode também procurar alguém da Talent, vai ter um e-mail no final, que daí tem mais profundidade, né? Tem a parte, além da apresentação, a parte da mentoria coletiva também, que é um encontro final com todo mundo para falar dos aprendizados, e ela é dividida com mais profundidade também, essa imersão, em 3 momentos diferentes. Um deles falando de feedback bastante, né? Como fazer gestão de conflitos, outro falando do storytelling com mais profundidade, comunicação eficaz, a CNV, que também o Edgar abordou um pouco hoje, e o início de tudo é com autoconhecimento, que é a parte mais importante, usando o nosso assessment de perfil, usando os assessments da Talent Academy, para ajudar nessa primeira etapa, quando a gente fala da inteligência emocional, que é o autoconhecimento, que é o início de tudo. Sem essa capacidade da gente se conhecer e fazer gestão das nossas emoções, a gente não consegue seguir nada disso que eu falei antes, né? Coiro, você levantou a mão, Coiro? Só um último adendo, que é o seguinte, e tem muito mais prática, né? Eu acho que o que vale ressaltar é que hoje foi muito mais teórico, curto,
a gente não conseguiu se aprofundar, então essa imersão, como são 3 horas por workshop, a gente consegue praticar essas técnicas que para a gente é fundamental, né? Para Talent, essa combinação entre prática, compartilhamento, né? Na mentoria, e a teoria é o que faz a pessoa sair, de fato, levando isso para a vida. Sem dúvida, obrigada. E Camila, pode fazer a sua pergunta, tá? Se você quiser ainda. Enfim, não sei depois se for especificamente algo para o Edgar, eu não sei. Não, eu levantei a mão. Eu levantei a mão sem querer. Então. Obrigada, tá? Então tá bom. Bom, espero que vocês tenham gostado, gente. Muito obrigada pela participação. Vocês vão receber esse material por e-mail, como o Coiro falou. E até a próxima. Bom almoço para vocês. Espero que tenham aproveitado o nosso conteúdo. Obrigada, pessoal. Um abraço a todos. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, Andréia. Tchau. Tchau, tchau.